Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal VB Repórter Esportivo para falar desse empate do Inter sobre o Bahia pelo placar de 2-2, um empate amargo que deixou todo torcedor colorado frustrado depois de ter arrancado 2-0 no placar e depois o Bahia consolidar o empate nos acréscimos com o jogador Thiago, que entrou no final da partida. Uma partida que o Inter teve o controle do jogo em praticamente toda a metade do jogo, até no segundo tempo, quando o Bahia buscou o ataque, buscou as jogadas ofensivas e conseguiu o primeiro gol com o jogador William José e depois o jogador Thiago, jogador da base do Bahia, que entrou no meio do segundo tempo, conseguiu um empate muito importante para o Bahia e um empate que para o torcedor colorado é um empate muito frustrante, que deixa o Inter cada vez mais em situação perigosa na tabela, considerando que ainda tem o Santos, que ainda joga no campeonato, e tem justamente a partida, o confronto direto entre Inter e Santos, um confronto que será muito importante para o Inter para retomar enfim, as vitórias, e principalmente também porque o Inter joga no jogo fora de casa contra o Ceará, um jogo que será fundamental para o Inter buscar os 3 pontos para tentar sair dessa zona de desespero, essa zona que o Inter não consegue criar boas vitórias, consolidar as atuações aqui no Beira-Rio e conseguir a vitória sobre o Ceará fora de casa. O jogo em si foi com o Inter propondo o ataque durante toda a partida, mas no segundo tempo o Rogério Ceni, técnico do Bahia, teve o mérito de enxergar que o time estava principalmente perdendo o meio campo, e com isso o técnico colocou o Everton Ribeiro, um jogador fundamental no time do Bahia, um jogador referente, com passagem pelo Cruzeiro, passagem pelo Flamengo, que entrou e fez a diferença, buscando as jogadas ofensivas e principalmente buscando as assistências para os jogadores de ataque, que fizeram a diferença e consolidaram um empate nos acréscimos para o time do Bahia, um empate muito comemorado, principalmente pelo técnico Rogério Ceni na coletiva, que inclusive acreditou que poderia ter saído com a vitória, inclusive contestando um possível pênalti que o jogador Michel, exatamente, do Bahia, teria sofrido um pênalti que acabou não sendo marcado, e inclusive o técnico do Bahia contesta essa marcação que não foi assinalada pela arbitragem. Então, por o Inter, o resumo é um empate muito frustrante, um empate que deixa o Inter numa situação perigosa na tabela, mas um empate que deixa toda a torcida preocupada, e principalmente por conta do desempenho que o Inter teve na partida, um desempenho que oscilou muito, um desempenho que o Inter apresentou um bom futebol, principalmente no primeiro tempo, mas não soube administrar pela sequência do jogo. Um time que se entregou fisicamente. Eu acho que eu acredito que o grande mérito do Bahia foi observar que o Inter estava muito desgastado fisicamente, e conseguiu o técnico Rogério Ceni observar essa valência e conseguir colocar jogadores de frente, jogadores de velocidade, propriamente o Thiago, jogador jovem do time do Bahia, que entrou e fez a diferença buscando um empate fundamental para o time do Bahia, que na próxima rodada tem o clássico nordestino contra o Fortaleza, um clássico que será jogado na sua casa, em Salvador, e que também tem uma fundamental importância, principalmente por conta do Bahia estar na zona de classificação a Libertadores, zona direta de classificação, e tenta se manter entre os primeiros 5 colocados que vão à fase de classificação direta a Libertadores. Já para o Inter, as próximas partidas, principalmente os próximos jogos contra o Ceará e depois contra o Santos aqui no Beira-Rio, serão fundamentais para tentar escapar desse possível segundo rebaixamento que viria ao time do Inter. Um time que está mentalmente fragilizado justamente por conta da partida que fez, buscando as jogadas ofensivas, mas que depois não conseguiu
fortificar nas jogadas de conclusão a gol e, inclusive, com os jogadores do Bahia no gramado, em que eu pude observar, como eu estava no gramado e pude observar, os jogadores do Bahia saíram frustrados e buscando reanimar a equipe depois do gol de empate para tentar buscar a vitória ainda nos acréscimos e sair com os 3 pontos e não o 1 ponto. A partida, então, é fundamental. Agora, próximo jogo do Inter contra o Ceará, um jogo que será fora de casa e que o Inter tem de buscar a vitória, já que saiu o último jogo fora de casa contra o Vitória, teve uma derrota inesperada para um time que está na zona de rebaixamento, vem buscando sair dessa zona perigosa, né, zona complicada do Campeonato Brasileiro, mas que o Inter acabou sendo derrotado, uma derrota surpreendente para todos enfim, integrantes, inclusive da comissão técnica, e que entenderam que o Inter tinha o mérito de construir a vitória naquela partida. O técnico Ramon Dias certamente está muito pressionado por conta do desempenho na atuação de hoje, com a torcida inclusive reclamando. Eu pude observar a camisa 12, que é uma das torcidas organizadas do Inter, gritando cânticos de time ser vergonha, de time que precisa de mais raça, enfim, a torcida bastante aflita e bastante preocupada com esse futuro do Inter, no futuro do Campeonato Brasileiro, e nessas últimas 5 partidas do Inter, que tem mais 2 jogos aqui no Beira-Rio diante do Santos, e depois fechando o Campeonato Brasileiro contra o Bragantino aqui no Beira-Rio. Será fundamental então para o Inter buscar a vitória no próximo jogo contra o Ceará e principalmente no jogo contra o Santos, um jogo que certamente terá o Neymar aqui no Beira-Rio para atuar contra o Santos, um jogo que certamente vai ter um grau de notoriedade muito, muito grande para cima enfim, da própria imprensa, e um jogo que o Inter tende a buscar a vitória para tentar, com o apoio dessa torcida e o apoio que a torcida vem dando, mas que inclusive o time não vem correspondendo. É um jogo fundamental e, enfim, agradeço a companhia de vocês por assistir esse vídeo. Deixa o like, comenta aqui e acompanhe os próximos vídeos. Inclusive vou fazer uns vídeos sobre a situação eleitoral no Grêmio, em que definiu seu novo presidente, o presidente Odorico Roman, novo presidente do Grêmio, presidente que assumirá no próximo ano de 2026 um mandato de 3 anos até 2028, um clima muito de expectativa também lá para o time gremista. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Boa noite, Rogério. Vitor Bassotto, da Rádio Antena Mix. Eu gostaria de saber sobre a entrada do Thiago, né? Um jogador que entrou com bastante intensidade, e buscou o gol, inclusive foi premiado ali fazendo o gol de empate. Qual a importância que esse jogador tem para o restante da temporada? Um jogador que vem entrando, né, no time do Bahia. E sobre a motivação para os próximos jogos, nesse resultado, né? Que o próximo jogo, o Bahia tem um clássico nordestino, né, contra o Fortaleza. Esse resultado de empate, de qual pontos positivos que tu tira desse empate justamente para o clássico contra o Fortaleza? Eu acho Obrigado. Que o ponto positivo é você, dentro da circunstância, faltando 3, 4 minutos para acabar o jogo, ele passa a te trazer psicologicamente algo de bom, né? Para a gente dar sequência. Eu falo, 53 pontos foi a nossa campanha do ano passado. Hoje nós estamos com 5 rodadas para jogar com os mesmos 53 pontos. Eu acho que é um sinônimo de evolução de um ano para outro. E sobre o Thiago, é um garoto da base que... eu sei que talvez vocês daqui não acompanhem tanto, que nem o pessoal de lá, mas não era talvez o mais cotado, badalado para chegar na equipe profissional, mas ele, como você falou, a força física, a vontade que ele tem, compensa talvez até outras deficiências ou outras virtudes que outros atletas tenham na base, mas que não tem ainda o corpo físico dele, né? É um jogador relativamente forte para 19 anos e ele tem nos ajudado muito, cara, em várias circunstâncias, sofreu pênaltis, fez gols importantes, foi o artilheiro da Copa do Nordeste esse ano para a gente lá.
Então, com a ausência, a saída do Lúcio, a venda do Lúcio, que foi uma venda extremamente lucrativa para o clube, a janela já fechada, o Thiago passou a ser essa opção e vem trabalhando bem, vem entrando, vem... Hoje ele era de atacante de ofício mesmo, é a única opção que nós tínhamos e ajudou, colaborou tanto por dentro, quando foi para a beira do campo.